Fala galera. Segue a teoria. Godzilla, Rei dos Céus. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Meu Pix está na descrição para dar aquele apoio. Agora chega de enrolações, bora para o vídeo. Capítulo 1, Godzilla, o Rei do Céu, Rayquaza. Notas do autor. Uma ideia que tive enquanto estava no trabalho, conversando sobre Pokémon com um colega. Não sei se vou desenvolver isso. Se vocês tiverem interesse em ler mais, comentem. Escolher eu me senti delirante. Onde estou? O que está acontecendo? 60, 59, 58, 57. Uma contagem regressiva. Uma contagem regressiva para quê? De onde vem essa contagem regressiva? Tentei olhar ao meu redor, mas tudo o que vi foi um vazio negro. Espere, este lugar é mesmo um vazio negro, ou eu perdi a visão? Mas por que eu faria isso? Ah, agora me lembro. Houve um ataque na escola. Porque eu estava em uma escola. Eu era professor? Ou fazia parte do corpo docente? Não me lembro. Eu acho que sei quem é o agressor. Um dos alunos. Um menino que sofre bullying frequentemente na escola. Acho que tentamos ajudar. Lembro-me de uma reunião com os pais do agressor, então eu era professor naquela época. Enfim, tentei ajudar, mas foi em vão. Os pais do valentão eram piores que o filho em alguns aspectos e tinham muitas conexões. Eu acho que eles me demitiram. Não me lembro. Só me lembro do desespero enquanto pegava minhas coisas na sala dos professores quando o garoto que sofria bullying me atacou. Ainda não sei como ele conseguiu pôr as mãos num rifle, de todas as coisas. A última coisa de que me lembro é de estar em frente das crianças. Sim, crianças. Eu estava em frente às crianças quando o menino atirou. Havia sangue, gritos e sirenes. Sim. Sirenes. Essa é a última coisa de que me lembro. Escolher 30, 29, 28, 27. Mais uma vez, senti um puxão insistente na minha consciência, com uma contagem regressiva e uma ordem para escolher alguma coisa. O que devo escolher? E o que é essa contagem regressiva? Como se respondesse a minha pergunta, novas informações surgiram em minha mente. Alma. Pensando bem, não deveria estar morto. Ou estou em um hospital ou algo assim. Ou talvez em coma. Na minha mente, eu via uma roleta com apenas uma chance de girá-la. Ou a opção de rejeitá-la. Como eu sabia que só tinha uma chance? Não sei. O que acontecerá comigo se eu rejeitar essa escolha? Não sei. Nada aqui faz sentido. 10, 9, 8, 7. Com a contagem regressiva quase chegando ao fim, senti o pânico me invadir, uma sensação de desespero me envolvendo por completo. Parece que meu quê? Minha memória está muito confusa e minha mente não está funcionando muito bem agora. Sem hesitar, girei-o imediatamente, temendo o que aconteceria quando a contagem regressiva chegasse ao fim. Sei que provavelmente estou alucinando tudo isso. Mas meus instintos primitivos não sabem disso, então o medo ainda influencia minhas decisões. Ah! Aí está. Instintos. A palavra que eu estava procurando antes. Não consigo ver nada na roda quando ela para. Não sei o que está acontecendo comigo. Na verdade, nem sei qual é o sentido de tudo isso ou por que minha consciência está fazendo isso comigo. Ou será que é minha consciência? O que está acontecendo aqui? No instante em que a roda parou e desapareceu da minha mente, senti uma dor insuportável. Não sei de onde veio essa dor. Tudo que sei é que é impossível descrevê-la com palavras. Então, a dor passou, e conhecimentos e memórias que tenho certeza que não são minhas inundaram minha mente. Algo muito ruim ou muito bom estava acontecendo comigo, e por mais que tentasse, eu não conseguia expressar em palavras. Antes que eu pudesse questionar tudo isso mais a fundo, perdi a consciência novamente. Lentamente, abri os olhos para a beleza do cosmos diante de mim e não pude deixar de suspirar. Aquele sonho novamente, depois de tanto tempo com um bocejo que provavelmente não foi audível para mais nada no universo, flexionei preguiçosamente minha antena, criando um funil magnético com dezenas de quilômetros de raio.
Algo que teria causado um ataque cardíaco em qualquer cientista do meu antigo mundo, considerando que a fonte era biológica e não tecnológica. Por outro lado, não entendo muito bem de ciência. Aliás, levei muito tempo estudando para entender meu próprio corpo e mal consigo compreender os princípios de como ele funciona depois que nasci. Deslizando suavemente pela borda da atmosfera terrestre, rolei-me preguiçosamente para sentir o calor do sol e seus ventos cósmicos em minha barriga, soltando um suspiro de satisfação enquanto meu corpo continuava a se mover por instinto. Diferentemente de uma criatura alada, eu não vou usando sustentação. Em vez disso, utilizo algum tipo de interação entre o campo magnético da Terra e o meu próprio para criar uma espécie de efeito de levitação, semelhante àqueles solenoides que me lembro da minha vida antiga. Repito, não sou cientista, então é difícil explicar em palavras o que meu corpo faz por instinto, mas acho que essa é a essência da coisa. Abrindo a boca, deixei meu funil pseudomagnético sugar todo tipo de coisa depositada na alta atmosfera pelos ventos solares, enchendo minha barriga com meu alimento que serviria como minha fonte de energia. Ao longo dos anos, realizei muitos experimentos e tenho várias hipóteses sobre como meu corpo é alimentado. Mas a principal teoria é a fusão ou fissão nuclear. Tenho observado isso ao longo dos milhares de anos em que estive vivo. Cada vez que me alimento, uma energia inunda todo o meu corpo. Sinto como se pudesse fazer o que quisesse sem consequências. Mas o mais importante é que a memória herdada dos meus antepassados, das gerações anteriores da minha espécie, me diz que, a cada vez que me alimento, estou alimentando minha fornalha interna. Bem, um forno interno pode se referir a qualquer coisa, especialmente quando levo em conta que a memória genética que herdei é de uma espécie que opera por instinto e não tem compreensão de ciência, mesmo quando comparada a um idiota insano como eu. Mas, de alguma forma, sinto que estou batendo na porta certa quando penso em fusão nuclear. A maior evidência que tenho para minha teoria é o que acontece quando como meteoritos específicos que ocasionalmente chegam muito perto da Terra. Na maioria das vezes, não acontece muita coisa, já que são compostos principalmente de metais que uso para aprimorar minha biologia ou armazeno como macrons para minha arma principal. No entanto, às vezes, me deparo com meteoritos extremamente ricos em metais, que provavelmente também contêm grandes quantidades de irídio, se meu palpite estiver certo. É nesse momento que sinto que posso literalmente conquistar o mundo, pois entro em meu estado de mega evolução após consumi-los. Acho que, ao consumir esse irídio, o material age como uma espécie de catalisador nuclear. Repito, tudo isso é apenas teoria, mas ainda assim sinto que é exatamente isso que está acontecendo dentro do meu corpo. Felizmente, ao longo dos anos, aprendi a separar esses minerais e armazená-los no meu corpo para uso posterior, em vez de desencadear imediatamente meu estado mega. Assim que me senti satisfeito, soltei o funil magnético e continuei me movendo a velocidades muito acima da barreira do som na atmosfera, soltando um suspiro de contentamento. Mais um dia tedioso, nesta minha vida provavelmente imortal, bem. Por mais entediante que possa ser para uma serpente movida a energia nuclear vivendo na orla da atmosfera. Virando-me novamente, olhei para o planeta abaixo de mim. Meu lar. Meu reino. Mesmo depois de tantos anos, ainda é difícil para mim aceitar o fato de que morri e de alguma forma renasci em um mundo tão semelhante, ao mesmo tempo, tão diferente daquele que eu conhecia. Eu era professor em alguma escola. Não me lembro muito daquela vida hoje em dia, considerando minha expectativa de vida e o fato de que talvez eu tenha enlouquecido algumas vezes, ou uma dúzia delas. Mas eu me lembro de ter sido morto a tiros por um garoto que era meu aluno. Então, algo aconteceu. Havia um vazio. Um espaço que não consigo me lembrar exatamente, onde me disseram para escolher alguma coisa. E eu escolhi. Então, acordei aqui. Eu nasci de um ovo. O único intacto entre dezenas de outros. Em um ninho disperso, com um cadáver por perto. O esqueleto ressecado de uma serpente colossal, mas que provavelmente tinha apenas um terço do meu tamanho atual. Acho que aquele cadáver pode ter sido da minha mãe.
Foi um período traumático na minha vida, sem dúvida. Passar de ser um ser humano para ser o que sou agora. Foi uma experiência horrível. Grrrrr. Meu rosnado involuntário me permitiu recuperar o foco, fazendo-me suspirar ao relembrar aquelas memórias. Enfim. Aqueles tempos já passaram há muito tempo. O homem chamado André Verdivardes já se foi há muito tempo. Meu nome é Rayquaza. Um nome que escolhi para mim mesmo depois de perceber que, de alguma forma, havia reencarnado em um sósia de Pokémon em um mundo de titãs. E eu sou o protetor deste mundo. Próximo capítulo. Capítulo 2, Godzilla. O Rei do Céu. Rayquaza. Se eu era frágil quando nasci. Uma criatura serpentina com escamas esmeralda e padrões bioluminescentes, completamente diferente da minha espécie. Era isso que eu era. É claro que eu sabia exatamente o que eu era. Ou melhor, como eu parecia, desde o momento em que vi meu reflexo na superfície da água. Mas isso não muda o fato de que eu era fraco. Com cerca de algumas dezenas de metros de comprimento, eu provavelmente era do tamanho de uma anaconda adulta ao nascer. Rastejando pelas imponentes florestas do lugar que um dia viria a ser conhecido como a Terra Oca. É claro que a questão da escala se torna um problema quando tudo ao seu redor é tão imenso que você se sente como um inseto correndo sob os pés de gigantes. Répteis alados, os dragões de íons, queriam me devorar como um lanche. Endópedes. Insetos do tamanho de um homem, que cresceram até ficarem do tamanho de um ônibus, queriam se banquetear com a minha carne. Os Kukravelers queriam provar um pouco de mim. Os Leafwings queriam me transformar em seu jantar. Até mesmo meus companheiros da espécie Serpentine, como os Warbats, queriam um pedaço de mim. Foram alguns anos infernais que marcaram o início da minha transição. Da minha transformação de um antigo humano desajeitado num novo corpo para um predador alfa implacável, à medida que me tornava independente. No entanto, conforme fui crescendo e me tornando um jovem adulto em poucos anos, finalmente me parecendo com meu homônimo do mundo Pokémon, comecei a perceber o motivo do meu nascimento. Nas profundezas das placas tectônicas da Terra, um ser colossal com magma no lugar de sangue moldou a paisagem. Nas profundezas abissais dos oceanos primordiais, um ser igualmente colossal moldou a biosfera das águas ancestrais. E essas duas forças estavam sempre em constante conflito, dando origem a um mundo instável e insustentável na superfície. Forçando todos os titãs a recuar para a Terra Oca. Eu sei quem eles são, pois são como eu. Nascidos como as sombras de um mundo fictício de monstros de estimação em um mundo igualmente fictício de monstros reais. No entanto, também são diferentes. Pois eles são seres movidos por puro instinto. Diferentemente de mim, que possuo razão e sabedoria graças à minha mente humana. Pela primeira vez, tive uma vaga ideia do porquê de ter nascido aqui e do porquê de ter assumido a forma que tenho agora. Grito. Um grito longo e melodioso ecoou pelas terras primordiais do mundo antigo. A intenção por trás dele era clara para muitos titãs sentirem. Diferentemente de uma certa espécie que surgirá num futuro muito distante, os titãs não têm necessidade de linguagem. Eles não se comunicam por meio de palavras. Em vez disso, sua comunicação é uma combinação de chamados, contato telepático superficial, transferência de imagens e troca emocional. Em essência, eles se comunicam por meio de pensamentos e imagens transmitidos através da vocalização e da telepatia. Foi por isso que, apesar da grande distância entre quem falava e quem ouvia, a pessoa para quem a chamada estava sendo feita a ouviu. As nuvens se dissiparam quando uma serpente esmeralda mergulhou de além da atmosfera terrestre a velocidades tremendas. A camada de plasma ao redor de seu corpo, produzida por uma reação fotocatalítica entre suas escamas biocerâmicas e a radiação cósmica de alta intensidade na qual ele se banha constantemente, permitiu-lhe uma reentrada perfeita no planeta, praticamente sem ruído. E no momento em que ele chegou ao planeta, a fonte da ligação se revelou. Um grito encantador e alegre ecoou pela área quando uma criatura colossal, semelhante a uma mariposa, com grandes asas estampadas como olhos em tons de dourado, preto, azul e laranja, alçou voo. Ela voava ao lado de seu amigo, que diminuiu a velocidade de voo para acompanhar a dela.
A mariposa, que um dia viria a ser conhecida como Mothra, cantava alegremente e voava ao redor de Rayquaza, que soltou um suspiro divertido antes de abrir sua mente para ela, assim como ela fizera com ele. A felicidade dela ao vê-lo bem após seu último ciclo de reencarnação foi a emoção predominante transmitida a Rayquaza, seguida por seu incômodo com o fato de certo titã reptiliano estar a ignorando por enquanto, concentrando-se mais nos conflitos que ocorriam na Terra Oca. Ao ouvir seus pensamentos, Rayquaza não conseguiu conter uma risada, o que também irritou a mariposa com a amiga. Os dois amigos sobrevoavam preguiçosamente a terra primordial que um dia viria a ser conhecida como África. Contudo, não foram interrompidos uma única vez por nenhum outro titã ou superespécie daquela época, que habitava a Terra. Afinal, poucas criaturas eram idiotas o suficiente para atacar o Rei do Céu e a Rainha dos Monstros. Em pouco tempo, os dois chegaram perto de uma fenda que levava à Terra Oca, onde Mothra ouviu o chamado de seu parceiro simbiótico, o lagarto que um dia viria a ser conhecido como Godzilla. Sendo a criatura volúvel e alegre que era, ela se despediu animadamente de seu amigo e mergulhou na fenda, indo direto para Godzilla. Rayquaza simplesmente balançou a cabeça em divertimento e bufou antes de retornar à atmosfera superior. Contudo, antes que pudesse retornar completamente ao seu lar acima da atmosfera terrestre, ele sentiu o chamado ancestral com o qual já se acostumara a lidar. Nas profundezas do abismo do oceano, em um lugar tão distante da superfície que nem mesmo a luz o alcançaria, ele sentiu a onda de poder emanando de um dos dois idiotas com quem provavelmente nascera para lidar. Com um suspiro cansado, Rayquaza acelerou, rompendo a barreira do som em segundos, e continuou acelerando, aproveitando a corrente de jato. Os padrões em seu corpo brilhavam, indicando que o fluido refrigerante biológico sob esses padrões, juntamente com suas nadadeiras, já estavam funcionando para irradiar calor para fora de seu corpo. A crista em sua cabeça brilhava com poder absoluto, gerando uma poderosa força de Lorentz que ionizava o ar por muitos quilômetros à frente da serpente esmeralda. Em essência, ele criou um vácuo artificial em sua trajetória de voo, permitindo-lhe ultrapassar velocidades além da barreira do som sem resistência do ar, enquanto sua bainha de plasma protegia seu corpo do calor. Subindo rapidamente para a atmosfera superior e depois além dela, Rayquaza estabilizou-se e então usou seu campo magnético para se ancorar ao campo magnético da Terra, garantindo que não fosse lançado para o espaço sideral nas velocidades que atingiria normalmente. Assim que foi amarrado, ele acelerou. Mach 2, Mach 5, Mach 7. Ele continuou acelerando, criando um rastro de luz esmeralda visível até mesmo da superfície da Terra. Em poucos segundos, ele atingiu seu pico de velocidade, a Mach 40. Desde a África Central até a Fossa das Marianas. Uma distância que levaria dias para a maioria dos titãs terrestres percorrer. Mesmo Godzilla, que levaria de 3 a 4 dias para nadar em sua velocidade máxima, a percorreu em meros 15 minutos. Quanto ao seu alvo, era mais uma calamidade natural em forma biológica. Nas profundezas do oceano, em lugares que a humanidade jamais conheceria, uma criatura aquática colossal com nadadeiras semelhantes a asas abriu os olhos pela primeira vez em séculos. Uma criatura gigantesca semelhante a uma baleia. Ela é capaz de manipular a densidade e a pressão do oceano ao seu redor, além de poder promover a vida marinha e gerar tempestades de proporções inimagináveis. Com 244 metros de comprimento e 183 metros de largura, incluindo a envergadura das asas, é uma aberração da natureza imparável. A própria personificação dos mares primordiais. Com apenas uma outra criatura que lhe seja igual e oposta. No entanto, essa antiga besta não teria chance de despertar completamente. Acima do oceano, na atmosfera, uma faixa verde é vista brevemente antes de uma explosão ensurdecedora consumir o mundo ao redor da área por centenas de quilômetros. Um buraco de 6 milhas de profundidade se abre no oceano, expondo brevemente a criatura aterrorizada, o ser que um dia seria conhecido como Kyogre, ao olhar frio das esferas amarelas brilhantes de Rayquaza. A queda repentina de pressão atordoou o sistema nervoso iônico do Rei dos Mares.
rodeado pela água salgada ionizada e pela radiação Cherenkov no vazio onde antes havia oceano. O Rei do Céu lançou um olhar fulminante enquanto a água retornava com força. Rayquaza não atacou, pois não havia necessidade. Ele não é o governante desses dois encrenqueiros como um alfa tradicional. Não. Ele é o administrador deles. Ele é responsável por garantir que eles não ultrapassem os limites. Por assegurar que não expandam seus territórios além dos limites estabelecidos e entrem em conflito uns com os outros. Por isso, ele raramente usava sua verdadeira arma contra eles. Em vez disso, ele demonstraria por que era superior a eles, apesar de ser mais jovem. O próprio propósito de seu nascimento. Alguns segundos, e um olhar silencioso. Um aviso tão claro quanto Kyogre poderia receber. Isso foi tudo que Rayquaza disse ao Rei do Mar antes de disparar de volta para o céu, antes que o oceano engolisse a cavidade novamente, deixando um Kyogre aterrorizado que rapidamente desceu de volta às profundezas para continuar sua hibernação. Mais uma vez, ele se lembrou de seu lugar abaixo do Rei dos Céus. Com um de seus dois pupilos encrenqueiros voltando à hibernação, Rayquaza finalmente ascendeu de volta à atmosfera superior para relaxar novamente, com um único pensamento ecoando em sua mente. Mais um dia, mais um encrenqueiro resolvido. Capítulo 3, Godzilla. O Rei do Céu, Rayquaza. Bem acima da Terra, eu nadava preguiçosamente em meu domínio, orbitando preguiçosamente o planeta abaixo de mim enquanto meus sentidos se concentravam para baixo, vigiando os dois idiotas que eu sempre precisava controlar para que não destruíssem tudo. Desde o momento em que percebi que havia nascido como Rayquaza, ou seu análogo neste mundo que parecia ter saído diretamente do Monsterverso, eu sabia que minha vida não seria fácil. Porque se há uma coisa da qual eu tinha certeza no mundo Pokémon, era que Rayquaza nunca tem um minuto de paz, especialmente com esses dois encrenqueiros. E, com certeza, quando tomei conhecimento da existência de Groudon e Kyogre neste mundo também, embora ligeiramente diferentes de suas contrapartes Pokémon, assim como eu, soube exatamente por que nasci diferente do resto da minha espécie. De alguma forma, este mundo sempre encontra um jeito de equilibrar as coisas. E eu deveria ser esse equilíbrio entre Groudon e Kyogre. E, para ser sincero, eu gosto do meu trabalho. Quer dizer, quem não gostaria de ser um veículo de ataque cinético relativístico vivo? A expressão de horror no rosto daquela baleia estúpida valeu o esforço ao me lembrar do olhar horrorizado daquele idiota do Kyogre. Enquanto eu vaporizava o mar ao seu redor com meu ataque cinético, não pude deixar de dar uma risadinha. Comparado às dores de cabeça que me davam antigamente, quando assumi meu cargo depois de amadurecer, isso não era nada. Talvez eu esteja sendo mesquinho, ou talvez seja justificado. Não me importo com a justificativa. Tudo que me importa é que foi hilário. Infelizmente, Groudon é um pouco mais cauteloso em comparação com sua contraparte e raramente se atreve a me testar, ao contrário de Kyogre, que sempre desperta a cada poucos séculos para ver se ainda estou de olho nele, o que sempre faço. No entanto, ele compensa sua cautela com imprudência quando acorda. O idiota mergulhou uma massa de terra inteira, com quase 1000 quilômetros de extensão, em uma zona de magma na última vez em que acordou, alguns séculos atrás. Tive que fazer hora extra para criar um ciclo de tempestades localizado, revertendo minha capacidade de acalmar o ar ao meu redor para resfriar a área durante várias semanas, pelo amor de Deus. Por isso, empurrei o idiota até um nível tectônico abaixo da Proto-América do Sul e o forcei a hibernar. Aquele idiota é um desastre ambulante em terra firme, enquanto Kyogre é uma calamidade aquática nos oceanos. Ambos são extremamente territoriais e têm tendências idiotas que, infelizmente, tenho que controlar o tempo todo. Às vezes, eu realmente odeio minha vida aqui. Meu olhar se voltou para fora e captou a visão deslumbrante do cosmos além deste mundo. O vazio além do meu mundo que posso visitar brevemente sempre que quiser, embora só possa fazê-lo por no máximo 1 hora antes de ser forçado a retornar à Terra, já que não posso viver verdadeiramente no vácuo. Embora eu não goste de sair do campo gravitacional do planeta, fica muito difícil manobrar e me locomover quanto mais longe estou do campo magnético da Terra.
Se eu for longe demais, a possibilidade de eu simplesmente me perder no espaço profundo é muito real, já que minha locomoção depende totalmente do campo magnético da Terra. Com um suspiro, continuei contemplando a maravilha cósmica à minha frente e me deleitando com a luz e o calor do sol. Por outro lado, acho que essa vista vale a pena. Enquanto observava o espaço sideral, minha visão captou um enorme asteroide flutuando vindo do espaço exterior. Meu cérebro absurdamente poderoso e rápido calculou instintivamente a velocidade da pedra e o tempo que levaria até o impacto. Algo em torno de 1 hora antes de atingir a Terra. Baseado em seu tamanho, eu diria que pode devastar um pequeno continente. Definitivamente um desastre para as formas de vida do planeta. Inaceitável. Quando eu era humano, nunca me importei muito com a vida ao meu redor. Não porque eu fosse algum idiota ou teórico da conspiração, mas simplesmente porque eu era indiferente a ela. Ao longo da minha infância e adolescência, tornei-me insensível às maravilhas da vida, pois me concentrei mais em construir uma carreira de sucesso para mim. No entanto, toda essa indiferença chegou ao fim quando perdi tudo, sendo obrigada a recomeçar do zero e me tornar professora. Ao ensinar meus alunos sobre os diversos assuntos, eu também comecei a apreciar a beleza e o encanto da vida. De certa forma, perder aquele emprego bem remunerado no mundo corporativo e me tornar professora me abriu os olhos para a beleza do mundo. E agora que tenho o poder de proteger essa vida, de jeito nenhum vou deixar que algo lhe aconteça. Nem por calamidades naturais, nem por meios artificiais. Sem mencionar que a tal rocha parece ser bastante rica em minerais, pelo que posso perceber, o que significa que é uma iguaria rara para mim. Com a decisão tomada, parti em direção ao asteroide que se aproximava, aguardando que ele chegasse perto. Assim que estava ao alcance, carreguei minha arma principal. Originalmente, Rayquaza deveria ter o hiper-raio. No entanto, como agora sou um análogo dele neste mundo, não possuo o hiper-raio. Tenho algo que é indiscutivelmente muito melhor. Respirei fundo enquanto minúsculas partículas cristalinas, do tamanho de nanogramas, produzidas dentro do meu corpo graças aos asteroides que consumo, se concentravam no fundo da minha garganta. Então, senti meu campo magnético se concentrar e criar uma espécie de canhão eletromagnético dentro da minha garganta e mandíbula, impulsionando os macrons a velocidades muito além de qualquer coisa humanamente possível, mesmo com tecnologia avançada. Em essência, meu hiperraio é um canhão de macrons. Um fluxo constante de macrons literalmente jateando areia através do meu alvo a velocidades absurdas. É por isso que não gosto de usar minha principal opção ofensiva contra oponentes orgânicos. As consequências são difíceis de limpar na maioria das vezes, sem mencionar o quão agonizante é a morte dos meus alvos quando confrontados pelo meu canhão macron. Se eu tiver que matar alguma coisa, prefiro que seja o mais rápido possível. Ao controlar a potência do meu canhão, tomei cuidado para não disparar com toda a força contra o asteroide, pois não quero destruí-lo. Meu objetivo é apenas diminuir sua velocidade. Com rajadas cuidadosas e controladas, reduzi sua velocidade o suficiente para agarrá-la com segurança, garantindo que não seria arrastada para a atmosfera terrestre ao maximizar a potência do meu campo magnético e, assim, aumentar meu poder de voo. Ao sentir literalmente a densidade mineral do asteroide, não pude deixar de sorrir. Hora de comer uma boa refeição. Em termos de sabor, não há nada que eu possa comparar com minhas memórias humanas. A rocha é crocante, os minérios dentro dela são mastigáveis e, no geral, a textura é muito agradável, como morder um biscoito. É uma pena que asteroides desse tamanho sejam raros na alta atmosfera da Terra. Na maioria das vezes, encontro apenas micrometeoritos ou, com sorte, alguns que têm aproximadamente o tamanho de um carro. Terminada a refeição satisfatória, voltei a relaxar no meu território, entediado ao extremo. Talvez eu devesse seguir o exemplo dos outros titãs e tirar umas férias hibernando. Não é como se algo sério fosse acontecer enquanto eu estiver dormindo, né? Eu já avisei esses dois idiotas recentemente, então eles não vão se atrever a tentar nada pelos próximos séculos, pelo menos.
E mesmo que tentassem, meus instintos me alertariam imediatamente quando eles se manifestassem. Sabe de uma coisa? Vamos lá. Quero ver qual é a desse negócio de hibernar e por que todos aqueles caras lá embaixo adoram dormir por tanto tempo. Com a decisão tomada, não perdi tempo e voltei a dormir. Espero que algo interessante aconteça até eu acordar. Capítulo 4. Godzilla, o Rei do Céu, Rayquaza-se, é oficial. Eu adoro hibernar. Aquele silêncio. Aquele sono profundo onde os ventos cósmicos me embalavam num torpor profundo, onde eu não precisava me preocupar com muita coisa. Era simplesmente sublime. É verdade que não durou muito, já que certo tolo, que um dia seria chamado de Rodan, causou um verdadeiro inferno em algum lugar nos mares do proto-continente asiático, interrompendo meu sono de 2 séculos, mas ainda assim foi uma soneca incrível. Se tivesse a oportunidade, com certeza gostaria de dormir assim de novo. Infelizmente, a Terra ainda não está estável o suficiente para que eu possa me dedicar a essas coisas. Poxa, ainda estamos no período Cretáceo Superior, a julgar pelos T-Rex ocasionais que vejo sempre que desço para brincar com o futuro rei e rainha dos monstros. É claro que Godzilla e Mothra ainda estão longe do nível necessário para reivindicar esse título, visto que ainda são considerados juvenis pelos padrões de suas espécies, mesmo que Mothra já tenha reencarnado algumas vezes. Eles ainda têm um longo caminho a percorrer antes de atingirem a maturidade e assumirem plenamente os papéis que sei que desempenharão no futuro. A única vantagem para esses dois é que eles não precisam disputar comigo, ou com os dois encrenqueiros, para reivindicar seu lugar na hierarquia. Acontece que, embora nós três também sejamos considerados titãs, somos mais parecidos como uma equipe viva de geoengenharia do que com simples superorganismos como os outros titãs. Isso significa que não fazemos parte da cadeia de comando do sistema Alpha, mas ainda estamos ligados a ele. Eu sei de tudo isso porque os titãs me contaram sobre como eles nos veem, nós três, e qual o papel que eles acreditam que desempenhamos na existência do planeta. É uma situação complicada, onde nós três somos reis por direito próprio e estamos acima de todos os titãs, mas não podemos comandar outros titãs diretamente como um alfa pode. De certa forma, acho que sou grato por isso. Porque não quero lutar contra Mothra e Godzilla se puder evitar. Principalmente porque acabei me afeiçoando à pequena mariposa animada e ao lagarto rabugento e punk. Talvez sejam aqueles velhos instintos de professor da minha antiga vida falando mais alto. Enquanto continuava minha órbita com esses pensamentos passando pela minha mente entediada, senti um chamado familiar da Terra Oca. Falando no diabo com um sorriso, mergulhei em direção ao planeta, dirigindo-me diretamente para a fenda mais próxima. As fendas são coisas estranhas. Pelo que consegui apurar ao longo dos anos, parecem ser algum tipo de buraco de minhoca ou barreira de energia que só se abre para superespécies e titãs. Embora eu esteja mais inclinado a acreditar em buracos de minhoca devido à existência do estranho espaço intermediário que separa a Terra Oca do mundo da superfície. Não sei muito sobre isso, já que muda a cada visita devido à sua gravidade anômala, mas o que consegui descobrir é que as fendas se abrem para esse espaço intermediário, que pode ou não ser outra região do espaço dentro da crosta terrestre. Como uma escala, antes de precisarmos atravessar outra fenda para chegar à Terra Oca. É claro que essa não é a única maneira de chegar à Terra Oca, já que muitas criaturas menores têm seus próprios métodos de viajar da Terra Oca para a superfície, mas essa é a mais popular, pois é a única maneira que pode acomodar o grande porte dos titãs. No instante em que atravessei o buraco de minhoca, senti a estranha força gravitacional do espaço intermediário. Sem esperar um segundo ou sequer, sabendo por experiência própria que o tempo aqui é todo distorcido, continuei caminhando até a outra extremidade e saí disparado pela saída, chegando direto à Terra Oca. Exatamente de onde a origem da chamada, as duas crianças, me ligaram. Mothra batia as asas alegremente, espalhando sua poeira brilhante por todo lugar. Godzilla, por outro lado, me lançou um olhar carrancudo antes de bufar e se virar. De todas as coisas, eu jamais esperaria que o rei dos monstros fosse um tsundere.
Com uma risadinha, balancei meu rabo, tocando levemente sua cabeça. É claro que o Punk não gostou e rosnou para mim, mas eu simplesmente o desafiei a fazer algo a respeito. Com um zumbido de energia, ele carregou seu hálito atômico e o lançou sobre mim. Não estava em plena potência, nem mesmo a 1% de seu poder real. Principalmente porque ele não queria me ferir, apenas fazer uma declaração. Esse pirralho. Ele está ficando mais ousado a cada dia. Ou melhor, mais ousado a cada século. Tanto faz desde que adquiriu seu hálito atômico ao consumir aqueles estranhos cristais de energia azul que crescem na Terra Oca. Ele se tornou um pirralho insuportável, esquecendo-se de que só fez isso porque queria obter um poder semelhante ao meu canhão Macron, que ele me viu usar quando destruiu um asteroide extremamente perigoso há mais de um século. É uma pena que eu nunca tenha assistido a todos os filmes do Monsterverse quando era humano. Eu adoraria saber que Godzilla era assim na juventude. Sem falar em saber mais sobre aquele mineral misterioso que não parece me causar nenhum efeito, ao contrário do que acontecia com Godzilla. Balançando a cabeça, rocei a mente de Mothra com a minha, indagando por que me chamaram até aqui. Ela alegremente me mostrou uma série de imagens, carregadas de curiosidade e apreensão. Ah! Entendi. Eles se depararam com os macacos. Os macacos gigantes que habitam este lugar são conhecidos por mim. Como eu poderia não os conhecer, se eu mesmo separei suas terras do resto da Terra Oca para que pudessem viver em paz? A partir dos fragmentos dispersos das minhas memórias humanas, sei que, um dia, elas darão origem a Kong. No entanto, esse futuro distante não me importa muito. Para mim, os macacos são uma tribo de espécies bastante pacífica que beira a sapiência, assim como Mothra e Godzilla. É realmente uma pena que a espécie Godzilla seja composta por seres bastante solitários, semelhantes a leopardos. Eles geralmente não permanecem juntos depois de crescerem e se aventurarem pelo mundo. A única vez em que dois membros da espécie Godzilla serão encontrados no mesmo local é para acasalar e pôr ovos. Só isso. Por isso, considero uma pena. Porque se as espécies Godzilla e Mothra também tivessem formado uma cultura própria e única, teria sido um espetáculo verdadeiramente belo. Embora possa ser um pouco difícil fazer isso para a espécie Mothra, visto que, pelo que sabemos, ela está funcionalmente extinta. Quer dizer, eu pessoalmente ajudei a procurar por mais espécimes da espécie dela na Terra Oca e na superfície há algumas centenas de anos, mas não encontramos nada, sendo ela a única de sua raça. Segui silenciosamente os dois filhotes, apesar de saber exatamente para onde estávamos indo, sem querer contar-lhes que eu era o responsável por esconder os macacos das outras superespécies na Terra Oca há mais de 1000 anos. Principalmente porque é irrelevante para eles. Logo chegamos a uma vasta área montanhosa onde os macacos construíram um modo de vida para si mesmos, literalmente. Eles esculpiram as montanhas para construir abrigos. Criaram ferramentas para o seu dia a dia. Pelo que posso ver, vivem em relativa harmonia. Uma visão verdadeiramente magnífica. É claro que, no momento em que viram nossa aproximação, o Alfa, um macaco bastante grande que se assemelhava a um gorila das costas prateadas, rugiu e ergueu seu machado. Esperem aí. Será que isso é uma maldita placa dorsal de um espécime adulto de Godzilla? Que diabos aconteceu durante os anos em que os deixei isolados? GRRRRRA. Droga. Parece que Godzilla chegou à mesma conclusão com um suspiro irritado, rocei na mente de Godzilla e o instruí a não perder a cabeça ainda. Pelo menos, não antes que os macacos consigam se comunicar adequadamente. Godzilla resmungou, mas cedeu. Seu hálito atômico crescente recuou para o seu núcleo. Sério. É como lidar com adolescentes de novo. Por outro lado, ele é menor de idade, então, de certa forma, ele realmente é um adolescente. Antes que os macacos pudessem fazer alguma besteira, a razão prevaleceu, e alguns dos macacos mais velhos emitiram sons estúpidos para se comunicarem com o Alfa. Pelos olhares cúmplices que me lançavam, presumo que me reconheçam daquela época. O que se seguiu foi uma tentativa desajeitada de comunicação por parte dos macacos, visto que seu método de comunicação é ligeiramente diferente do dos outros titãs.
um Godzilla descontente que insistia em saber sobre o machado. E uma motra animada, como sempre. Eu realmente queria levantar os braços e implorar a Deus, ou a céus, que me dissesse por que eu estava presa nessa situação. Ah! Certo. A culpa é minha desde o início. Foi por ter me tornado amiga desses dois que me meti nessa confusão, não é? Sinceramente, não há nada pior do que estar preso em uma situação embaraçosa e não ter ninguém para culpar além de si mesmo. Esperamos que as coisas se acalmem um pouco com o passar dos anos e o desenvolvimento da humanidade. Se bem me lembro, a tribo Eve supostamente coexistirá com os Titãs daqui a alguns milhões de anos, certo? Vai ser muito divertido interagir com eles mais tarde. Capítulo 5, Godzilla. O Rei do Céu, Rayquaza-si, Mayab, a Terra dos Maias. O Templo de Kukulkan, Quetzalcoatl. 400 desse todos os membros de sua cultura se reuniram no grande templo dedicado à grande serpente emplumada, contemplando o céu com entusiasmo, observando o sol atingir seu ponto mais alto diretamente acima de suas cabeças, na linha do Equador. Um evento que as culturas do futuro chamariam de equinócio da primavera. O Alachuinik, o governante de seu povo, contemplava com admiração a grande pirâmide escalonada, projetada para invocar sua divindade, que os abençoava com conhecimento em troca de tributo. A estrutura feita de calcário liso foi projetada pelos seus maiores arquitetos e gênios do passado, após a sua primeira comunhão com a sua divindade, que lhes concedeu o conhecimento para tal. Sem o conhecimento do povo, essa estrutura era um espelho acústico, tão bem projetado que podia produzir um som semelhante ao canto de um pássaro quando alguém batesse palmas na base, vibrando em uma frequência específica que imitava a frequência vibracional da balança de seu Deus. Em breve, chegou a hora da convocação, e os Aknobi, os sacerdotes, subiram as escadas com seu rei com a solenidade que esse grande ritual exigia. No topo do templo erguia-se uma torre colossal que se elevava em direção ao céu, feita de magnetita, pedra ígnea, como núcleo, obtida do sul, e calcário branco cristalino e jadeíta como pináculos, numa formação que um dia seria conhecida como a espiral de Fibonacci. Isso também foi projetado e criado por seu povo com base no conhecimento que obtiveram de seu Deus. No entanto, o que eles não sabiam era que essa torre era, na verdade, uma bobina de indução primitiva, criada por seus ancestrais de acordo com o conhecimento de seu Deus. À medida que as centenas de sacerdotes em terras maias alcançavam o topo de suas respectivas pirâmides, que não possuíam a torre que o templo de Kukulkan tinha, eles iniciavam sua cerimônia. As palmas na base começaram quando os sacerdotes iniciaram a queima da resina de copal em seus recipientes cerimoniais, criando uma densa coluna de fumaça que se elevava de todas as pirâmides construídas por sua civilização. Uma coluna de fumaça que subia até a estratosfera devido ao projeto das câmaras das pirâmides, servindo como o principal sinal. Então, o chirp das palmas serviu como sinal secundário, invocando seu Deus através da ressonância da frequência vibracional. Entretanto, eles prepararam a oferta principal. Nas pirâmides, os sacerdotes derramavam um néctar inebriante que agradava ao seu Deus. O bauche. Uma bebida alcoólica feita de mel e da casca de uma árvore especial de suas terras, que um dia seria conhecida como árvore Lonchocarpus violacels. Enquanto os sacerdotes derramavam esse líquido, que se assemelhava a sangue, nos altares, um sistema de tubulação oculto ao longo das pirâmides captava esse líquido e o coletava no topo do templo de Kukulkan. Cumprida a sua parte, os sacerdotes e o rei aguardaram a resposta do seu Deus. E ele respondeu. Durante alguns minutos, nada aconteceu. No entanto, de repente, todos os sacerdotes nas pirâmides, que tinham olhos brancos como leite, indicando sua cegueira, olharam para o céu, como se tivessem pressentido a chegada de seu Deus. Voou um rugido aterrador, porém assombrosamente encantado, ecoou pelo céu quando um ser colossal de escamas esmeralda e padrões dourados brilhantes desceu dos céus. Cada movimento seu pelos céus e através da fumaça criava uma descarga elétrica que carregava a fumaça densa e oleosa da resina de copal, criando núcleos de condensação de nuvens que eventualmente levariam a um aguaceiro.
O povo maia ajoelhou-se em uníssono e começou a cantarolar na mesma frequência que lhes fora ensinada desde o nascimento pela geração anterior, assim como a geração anterior fora ensinada por seus pais, assim como essa geração fora ensinada por seus ancestrais. Uma tradição ancestral que, sem que se soubesse, se baseava em ciência avançada e que um dia deixaria perplexos os povos de um futuro distante. Com seu zumbido uníssono ecoando pelas pirâmides do povo maia, as propriedades acústicas de suas estruturas ganharam vida e ressoaram com o deus serpente emplumada, que respondeu com sua própria voz. Seu zumbido profundo e encantador se fundiu com o povo, criando uma espécie de ligação mental titânica primitiva entre o deus e as pessoas que o adoravam. Se essas pessoas continuassem essa tradição por mais algumas centenas de gerações, não há dúvida de que seu próprio código genético acabaria por se alterar, formando uma ligação mental permanente com seu Deus. Mas isso é uma reflexão para o futuro. Com o ritual concluído, o ser ancestral enrolou-se preguiçosamente ao redor da torre. Seu corpo de 274 metros de comprimento enrolou-se compactamente na torre conhecida como espiral de Nabe, criando uma descarga elétrica devido à pressão mecânica sobre a jadeíta e o calcário. Na base da torre, no interior da pirâmide, um cenote repleto de água salina rica em minerais se estendia, com fitas de ouro que partiam dele e atravessavam a pirâmide, conduzindo a câmaras ocultas que conectavam todas as pirâmides em um circuito único. No topo das pirâmides, o rei observava com entusiasmo enquanto o sumo sacerdote usava o punhal cerimonial para bater na fina placa de obsidiana, que estava encaixada entre placas de ouro martelado e conectadas à rede de circuitos. No instante em que a adaga foi batida no espelho, pulsos de luz irromperam dela, exatamente como seu povo fora ensinado por seu Deus. Na verdade, o espelho estava ionizando as moléculas de ar na superfície através da voltagem que elas obtinham do cenote, criando plasma de baixa temperatura. E, ao golpear o espelho com a adaga cerimonial em padrões específicos, o sacerdote efetivamente interrompia o circuito e criava pulsos de luz que eles usavam para se comunicar instantaneamente com as outras pirâmides, mesmo estando em territórios diferentes. Naturalmente, como aquele que lhes ensinou esse conhecimento, seu Deus observava tudo isso com divertimento e um toque de orgulho enquanto bebia de sua oferenda de álcool, usando a substância intoxicante para aliviar o estresse de lidar com certos seres ao longo de seus milhões de anos de existência. Logo, o aguaceiro começou nos territórios maias, fazendo o povo dançar e cantar alegremente, enquanto seu Deus dava um último rugido de felicidade e partia para os céus. Enquanto isso, o tal Deus estava tendo uma conversa bastante interessante com seus companheiros através de sua conexão. Isso é tão injusto. Igualmente, quero receber boas ofertas também das crianças. Ouvi o protesto dos dois encrenqueiros do outro lado da nossa conexão e não pude deixar de dar uma risadinha. Bem, se vocês dois conseguirem voltar à superfície sem causar uma catástrofe a cada instante, talvez também possam desfrutar desse tipo de vida e... Não podemos evitar sermos tão incríveis que nossa mera presença desestabiliza o mundo, ao contrário de vocês, que se alimentam da energia do sol o tempo todo e só podem esperar imitar nossa grandeza explorando as leis da natureza. Eu teria rido do protesto veemente de Groudon se não fosse triste ouvir a tristeza escondida por trás de seu tom de voz. Muitas coisas aconteceram nos milhões de anos em que estamos vivos desde o antigo período Cretáceo. O declínio gradual da radiação em todo o planeta forçou muitos dos titãs a se refugiarem mais profundamente na Terra Oca, onde entraram lentamente em hibernação, um após o outro. Os diversos conflitos causados por disputas territoriais decorrentes desse novo acordo. O evento de extinção do Cretáceo Paleógeno, causado pelo asteroide que atingiu a Terra durante uma das minhas raras hibernações. Fico muito feliz que a escolha entre deixar os dinossauros se extinguirem ou protegê-los tenha me sido tirada dessa forma, porque eu já havia sofrido com essa decisão por alguns milhares de anos. Os incontáveis anos que nós três passamos naquele mundo devastado após o impacto, reparando-o lentamente para que o fardo de trazer a vida de volta ao planeta fosse aliviado até certo ponto.
o incidente em que Shimo, o titã ancestral, congelou a Terra por mais de 100.000 anos como parte de nosso plano para resfriar as temperaturas globais após um dos ataques de fúria de Groudon. A luta contra o invasor alienígena que acabou congelado na Antártida com a ajuda de Shimo. Quer dizer, eu não estava realmente me esforçando, já que aquele cara era mais um teste para Godzilla e Mothra, para ver se eles estavam prontos para assumir a responsabilidade pelo planeta. Um teste que eles passaram com louvor, diga-se de passagem. A luta contra o estúpido macaco gigante que se autodenomina o Rei Scar, que uniu seu povo e queria subjugar todas as outras espécies, incluindo nós três. Godzilla e Mothra certamente não acharam essa ideia engraçada, visto que o lagarto proferiu um julgamento extremamente cruel contra os macacos. Tanta coisa aconteceu ao longo de milhões de anos, que era inevitável que, em algum momento, esses dois adquirissem verdadeira senciência. Afinal, eles eram como eu. Forças da natureza contidas em forma física, que nos renderam o título de reis pelos titãs. No entanto, em vez de uma dádiva, sua sabedoria se tornou mais uma maldição. Porque, ao contrário de mim, que posso percorrer o mundo livremente sem praticamente nenhuma consequência, devido ao quão controlado e eficiente é o meu poder, graças a uma combinação da minha própria natureza e dos meus esforços, eles simplesmente não conseguem controlar os seus poderes, o que significa que nunca poderiam explorar livremente este belo mundo. Se Groudon sequer pensar em pôr os pés fora de seu domínio, ele traria catástrofes inimagináveis para a própria Terra que representa. O calor de seu corpo é tão intenso que, apenas por estar parado, ele faria a umidade do ar se dividir em átomos de hidrogênio e oxigênio em um raio de 16 quilômetros. Isso sem levar em conta o fato de que, no momento em que ele começa a se mover, sua temperatura corporal aumenta exponencialmente, expandindo o raio a níveis incalculáveis. Da mesma forma, a mera presença de Kyogre faz com que a água ao seu redor se torne tão densa que age como chumbo em um grande raio, similar ao que aconteceu com seu irmão. Isso significa que nenhum ser vivo jamais poderá sequer se aproximar dele, a menos que queira ser esmagado como um inseto em um para-brisa. É uma grande ironia, considerando que a radiação natural de Kyogre promove o crescimento da vida a uma taxa exponencial, assim como Groudon e eu, e, em menor grau, o resto dos titãs. Comparado com esses dois, eu estou muito bem. Esse problema que esses dois encrenqueiros enfrentam é o principal motivo pelo qual estabeleci essa ligação mental entre nós, com a ajuda de Mothra, que me ensinou a moldar nossos métodos de comunicação para formar esse tipo de conexão. Em essência, essa ligação telepática permite que Groudon e Kyogre vejam e sintam um mundo através dos meus sentidos, saciando sua curiosidade. Também usei essa ligação para ensiná-los palavras, para que pudéssemos nos comunicar melhor. No entanto, às vezes, eles se apegam demais ao sabor do mundo e começam a fazer birra, desejando ver o mundo com seus próprios sentidos. Exatamente como estão fazendo agora. E assim como fizeram há algumas centenas de anos, quando Kyogre desafiou minha tentativa de acalmá-lo e foi para a superfície, forçando-me a subjugá-lo novamente e enviá-lo de volta. Ele ficou muito mal-humorado por mais de um século depois disso, mas acabou mudando de ideia. A essa altura, acho que essas brigas rotineiras entre nós se tornaram algo tão comum que já não nos importamos muito com isso. Continuei conversando com meus irmãos enquanto acendia a exosfera, satisfeito com mais uma oferta de álcool de qualidade feita pelos humanos este ano também. Espero que eles continuem nesse caminho de iluminação, permitindo-me chamá-los com orgulho de meus alunos na jornada das ciências naturais. Capítulo 6 Godzilla, o Rei do Céu, Rayquaza-se, mil de seus mares que um dia viriam a ser conhecidos como Oceano Pacífico. Durante muitos dias, as pessoas a bordo dos barcos flutuaram em direção ao desconhecido, guiadas pelos últimos descendentes de seus antigos sacerdotes. Os olhos cegos dos sacerdotes viam e sentiam o que seus semelhantes jamais poderiam esperar compreender. Não depois de terem ofendido seu Deus séculos atrás.
Ninguém falou enquanto os barcos continuavam sua jornada, seguindo o rastro de energia que apenas os sacerdotes conseguiam ver no alto do céu, sabendo que não tinham o direito de questionar aqueles que ainda tentavam protegê-los após a injustiça cometida contra sua linhagem. O povo maia ainda se lembrava disso, das histórias que sempre haviam descartado até recentemente, apenas para perceber o quão enganados estavam. As histórias remetem ao passado remoto, quando eles se comunicavam com seu Deus, Kukulkan. Contam como ele lhes concedeu conhecimento e poder que eles não conseguiam compreender. No entanto, algo mudou há alguns séculos. Talvez tenha sido a arrogância de um rei recém-ascendido, ou talvez tenha sido uma corrupção deliberada perpetrada por alguém no poder. Ninguém sabe essa verdade. O que eles sabem são as consequências. Seu povo, liderado por seu novo rei, esqueceu por um tempo as antigas tradições, condenando seu Deus como inútil e afirmando que somente o rei deveria ser adorado como divino. Aqueles que se opunham, como os sacerdotes que eram totalmente devotados ao seu Deus, eram mortos. O que restava de sua linhagem singular recuou da proeminência, tornando-se nada mais do que o povo comum. As consequências da heresia logo se tornariam óbvias. As chuvas abundantes que outrora os tornaram o povo mais próspero daquelas terras cessaram. Pois nem mesmo seu Deus benevolente, que ainda descia para verificar como estavam apesar da heresia do rei, conseguia produzir chuva por si só sem mecanismo que ele próprio ajudara a desenvolver. E assim, sem ter como ajudá-los, seu Deus retornou ao seu céu. No primeiro ano em que isso aconteceu, o rei amaldiçoou a má sorte deles e até ousou amaldiçoar Kukulkan quando ele desceu do céu, chamando-o de Deus falso. No ano seguinte, sem chuva, o rei ficou ainda mais desequilibrado. Kukulkan desceu mesmo assim, circulando o céu e usando seu poder divino para tentar resolver o problema. Infelizmente, nem mesmo sua força inimaginável foi suficiente, então ele recuou novamente. No ano seguinte, o rei morreu como uma lâmina cravada no coração. Ninguém sabe se ele se suicidou ou se alguém o fez. O que se sabe é que já era tarde demais. A essa altura, as antigas tradições já haviam desaparecido, pois o rei fizera de sua missão erradicar todo conhecimento sobre o culto e a relação entre seu povo e Kukulkan. O pouco que restava das tradições guardadas na mente dos sacerdotes sobreviventes, eles se recusaram a divulgar, proclamando que o povo deveria pagar por sua arrogância. Assim, eles se basearam nas poucas lembranças que tinham. Eles se lembram do líquido do vermelho encantador que tanto encantava Kukulkan. Eles se lembram da fumaça. Eles se lembram da milagrosa água viva na base da torre de Nab. E que líquido poderia ser mais vermelho do que o próprio sangue? No ano seguinte, com a chegada do equinócio da primavera, o Kukulkan foi desmontado mais uma vez. Desta vez, porém, ele não se enrolou em volta da torre. Em vez disso, seus olhos amarelos estavam cheios de ira e pontadas de decepção com o que ele viu nas pirâmides maias. Sacrifícios humanos. Pessoas capturadas em batalhas ou escravizadas entre si. Seus corações eram arrancados e seu sangue oferecido em sacrifício para apaziguar seu Deus. Em vez de se sentir encantado, o Deus dele sentiu nojo. As lendas ainda falam da fúria que ele demonstrou naquele dia. Um feixe de luz tão brilhante que cegou as pessoas caiu sobre o templo de Kukulkan, originando-se das fauces de seu Deus. A retribuição divina reduziu a espiral de Naba a pedra derretida e danificou as propriedades acústicas da pirâmide. O Deus enfurecido recuou para os céus, e nunca mais foi visto por mais de uma década, enquanto o povo maia continuava seus rituais, na esperança de apaziguar seu Deus. Em retrospectiva, as pessoas perceberam que esse foi o início de sua ruína. Porque um falso Deus percebeu o desespero deles e se aproveitou da situação. Uma criatura emplumada com asas colossais apareceu no templo de Kukulkan e participou de seus sacrifícios, abençoando-os com chuva. Então, as pessoas perceberam que aquela chuva não era a verdadeira chuva com que haviam sido abençoadas por seu verdadeiro Deus. Não, esse impostor, aquele chamado Quetzalcoatl, não era nada mais do que água escorrendo de suas penas enquanto se banhava nos rios e sobrevoava suas terras.
E agora, séculos depois, o povo maia finalmente enxerga o impostor pelo que ele é. Uma falsa divindade que fugiu ao primeiro sinal de problema, quando o ar esquentou e a terra deixou de produzir frutos. De repente, o mar agitou-se enquanto o ruído distante de rugidos chegava aos seus ouvidos, obrigando as pessoas em fuga a olhar para longe, onde contemplaram o choque dos deuses. Um ser colossal com placas carmesins e magma fluido sob a pele rugiu em desafio, enquanto uma entidade semelhante a uma baleia gritava em resposta, disparando um jato de água pressurizada com poder suficiente para destruir montanhas. Esse choque agitou os oceanos e despedaçou a massa de terra recém-criada pela montanha viva. De repente, os descendentes dos sacerdotes originais olharam para o céu e começaram a murmurar antigas orações. Lágrimas escorreram por seus rostos ao finalmente contemplarem o verdadeiro Deus de quem seus ancestrais falavam. Uma serpente esmeralda de beleza encantadora, com penas de ouro e esmeralda irrompendo de seu corpo como chamas vivas, desceu dos céus com um rugido. Em uníssono, os dois deuses em guerra se voltaram para Kukulkan, pois ele não poderia ser outro senão ele, e rugiram em desafio. Naquele dia, os remanescentes do povo maia, fugindo da catástrofe que as gerações posteriores chamariam de período quente medieval, as secas globais causadas por erupções solares anormais nesse período, reencontraram seu Deus, juntamente com uma terra que se tornaria seu lar dali em diante. O solo vulcânico fértil, dotado de vida e fertilidade pela montanha móvel. Graças ao mar curativo, o mar agitado criou uma nova corrente, rica em peixes e vida aquática. E, claro, as chuvas abundantes e a proteção contra tempestades obtidas através da intervenção do seu sol verde. Uma terra que os maias chamariam de Ona, a grande pátria-mãe. Então, com o passar dos anos, mais pessoas encontrariam este lugar, fugindo também de sua terra natal em busca de uma nova vida. O povo que um dia seria conhecido como polinésios chamaria este lugar de Oinu, o local de repouso do pássaro, simbolizando sua esperança de que ali seria seu descanso eterno. Os chineses chamariam de Ouyuan, o abismo protegido. Nomeado em homenagem à cratera colossal no meio da terra onde os humanos construíram seu lar. Uma cratera criada pelo Sol Verde após sua luta com os outros dois deuses desta terra. O povo que viria a ser os japoneses chamava isso de Oen, que significa o vínculo abundante. Isso simbolizava a ênfase que davam ao vínculo que acreditavam ter com os deuses da terra. Ao longo dos anos, esses refugiados, tão diferentes entre si, se misturariam e se tornariam um só povo. E o mesmo aconteceria com os nomes que dariam à região. Assim nasceu o grande reino de Oen, que se tornaria o país de Oen nos tempos modernos. Capítulo 7, Godzilla, o Rei do Céu, Ragwazasi, Pádua, Itália. 1610. Um homem de 45 anos estava sentado no último andar de sua casa, olhando através da maior invenção de seu tempo, aquela que um dia revolucionaria a astronomia. O frio cortante do inverno de Pádua fazia seu corpo estremecer enquanto ele manuseava as mangas de couro de seu Perspicillum, o precursor do telescópio, como seria chamado no futuro. O homem chamado Galileu de Vincenzo Buonaiuti de Galilei, ou Galíleo, como preferia ser chamado, olhou através do instrumento, observando as estrelas. Sua mão deslizava sobre o papel com o lápis de carvão, retratando habilmente as formas que via no céu. O distante planeta Júpiter e suas luas, que ele vinha observando há algum tempo. No entanto, enquanto continuava olhando para o céu, algo mais lhe chamou a atenção. Um clarão de luz verde, rasgando o céu antes de parar abruptamente em seu lugar. O sol verde. Finalmente uma onda de entusiasmo percorreu o corpo do homem enquanto ele ajustava rapidamente as lentes e a posição de seu dispositivo, tentando vislumbrar o maior mistério nos céus de seu mundo. Ao longo dos séculos, era um fato conhecido que o sol verde era uma anomalia nos céus. Muitas religiões e culturas falam dele em vários sentidos. Alguns afirmam que é um deus. Outros dizem que é um demônio. Outros ainda o chamam de estrela viva. Enquanto outros o chamam de guardião. Muitos são os nomes que lhe foram dados ao longo da história, e muitos são os rituais religiosos a ele associados.
Até mesmo os alquimistas da antiguidade, e os gregos, discutem isso longamente, chamando-o de quinto elemento, o éter. No entanto, curiosamente, não há informações concretas disponíveis em nenhum lugar do mundo sobre seus movimentos ou localização. Nunca é possível prevê-lo, e nunca é possível rastreá-lo. Aparece quando quer e desaparece quando quer. Por isso, Galileu estava tão entusiasmado naquele momento. Porque finalmente, depois de tantos anos, ele teria a oportunidade de observar de perto aquele objeto anômalo no céu e pôr um fim ao mistério de uma vez por todas. Em pouco tempo, ele conseguiu girar a ferramenta exatamente como queria. Mas o que viu ali o encheu de espanto e terror incompreensíveis. O lápis e o papel caíram de seus dedos impotentes enquanto ele contemplava a majestade, a verdade, do sol verde. Placas segmentadas e belas escamas, flexionando-se com poder. Linhas e padrões dourados que brilhavam com intensidade. Orbes carmesins reluzentes revestiam o corpo em intervalos regulares, como se esculpidos pelas próprias mãos de Deus. E aqueles olhos amarelos, os olhos amarelos. Eles brilhavam com inteligência, com poder, com conhecimento e sabedoria insondáveis. Ele observou, sem expressão, a besta no céu rugir silenciosamente para o vazio infinito além dos céus, segundos antes de uma explosão de luz pura irromper de sua boca, mirando em algum lugar nas profundezas. Então, ele viu o alvo. Uma rocha, quase do mesmo tamanho da besta, brilhando em vermelho devido ao poder da luz com que a besta a atacara, aproximou-se de seu mundo, apenas para que a besta a agarrasse com os braços e começasse a literalmente arrancar pedaços dela com os dentes. Galileu cambaleou para trás, afastando-se da ferramenta, caindo do banquinho e encarando fixamente o céu noturno onde o sol verde, a besta, se afastava a velocidades insondáveis, desaparecendo no horizonte. Naquela noite, o homem não teve a chance de dormir, pois passou todo o tempo registrando o que via em seus livros por meio de anagramas e marcas d'água. O livro intitulado Sidera Viridia seria lançado em breve e conteria um segredo que apenas seus verdadeiros seguidores saberiam decifrar. Infelizmente, todos esses exemplares desapareceram misteriosamente durante sua vida, destruídos em acidentes ou comprados por estrangeiros que sumiram da face da terra logo após a compra. Mais tarde, durante a Inquisição, Galileu foi abordado por um estranho inquisidor enquanto estava em prisão domiciliar. Um inquisidor de olhos brancos e vazios, mas capaz de se orientar pelo mundo sozinho e até mesmo de usar espada, se necessário. Os registros afirmam que, logo após a visita, todos os detalhes sobre a descoberta da verdade do sol verde pelo homem simplesmente desapareceram, sumindo até mesmo dos cofres do Vaticano e dos depósitos secretos da Inquisição. Afinal, quem era esse inquisidor? E que segredos ele obrigou o velho cientista a guardar? Ninguém sabe. Capítulo 8, Godzilla, o Rei do Céu, Rayquaza-se, 1954. Atol de Bikini. No hangar localizado a uma curta distância dos oficiais militares que celebravam a noite após a bem-sucedida neutralização de uma ameaça existencial chamada Godzilla, 3 pessoas permaneciam em silêncio, lamentando a perda de algo verdadeiramente extraordinário. O general me chamou para discutirmos sobre financiamento. Leland Lafayette Chave III, ou Lee, para abreviar, se pronunciou enquanto seus 2 parceiros voltavam o olhar para ele. Já que íamos descer de qualquer maneira, pensamos que poderíamos muito bem mirar na Lua. Então, fiz uma proposta para ele. Uma série de postos avançados da Monarch, pessoal extra, equipamentos, tudo o que fosse necessário. Ele rejeitou. Keiko Miura, que acabara de parar de chorar, suspirou derrotada ao ouvir aquelas palavras, enquanto William Randa, ou Bill, como seus amigos o chamavam, rangia os dentes de raiva. No entanto, Lee deu um sorriso irônico. Ele disse que não pedimos o suficiente. Isso chamou a atenção de seus amigos. Eles estão nos dando carta branca para descobrir se existem mais desses por aí. Bill deu uma risadinha animada. Como você conseguiu fazer isso? Bem, eu fiz uma pergunta simples. E se o próximo vulcão não surgir no meio do Pacífico? E se for perto de Nova York ou Washington? Então temos que contar para o mundo inteiro. Lee lançou-lhe um olhar inexpressivo.
Então, você quer divulgar os detalhes de uma explosão secreta de bomba de hidrogênio? Quer dizer, sim. Por que não? Porque eles eletrocutaram os Rosenberg. Isso fez Bill parar para pensar. Mas Keiko teve uma ideia a partir da conversa. Digamos que encontremos outro. O general precisa saber de tudo. Lee lançou um olhar divertido para seu amigo mais próximo, e a mulher que ele abraçava também. Desculpe. Você está sugerindo que eu minta para meu superior? Não. Mas uma mentira e um segredo são duas coisas diferentes. Tenho certeza de que o tribunal militar perceberá essa distinção, Kay. Você confia em nós, Lee? Lee lançou um olhar exasperado para os dois antes de suspirar. Certo. Tudo o que posso dizer a ele é o que você me disser. E confio que você me dirá tudo o que preciso saber. Tudo bem para você? Os dois cientistas entenderam imediatamente o que o militar estava tentando dizer. Lee não conseguia se obrigar a quebrar o protocolo que lhe fora incutido durante o treinamento. Contudo, ele também entendia o ponto de vista de seus amigos e confiava neles com a própria vida. Então, ele fez um acordo. Eles só lhe contariam o que ele pudesse contar ao general. Todo o resto, manteriam em segredo. Keiko lançou um olhar preocupado para a amiga. Você concorda com isso? O silêncio reinou no hangar antes de Bill quebrá-lo com um tom alegre. Não tenho absolutamente nenhum problema com isso. Isso fez com que os três amigos caíssem na gargalhada, chegando a um acordo silencioso. No entanto, o humor logo se dissipou quando Keiko fez a pergunta que a vinha incomodando o tempo todo. Mas e quanto a ele? Contamos ao general sobre... De jeito nenhum. Bill assumiu uma expressão estoica incomum enquanto encarava a pegada de Godzilla exposta no hangar. Se esses fuzileiros navais descobrirem que ele não é um mero mito, como o mundo foi levado a acreditar por mais de 300 anos, graças aos esforços de certas pessoas, não há como prever o que eles farão. Bill olhou preocupado para o céu, sabendo que certo ser estava orbitando o mundo naquele exato momento, protegendo-o de ameaças que eles nem sequer podiam começar a imaginar. Antes de falar, Lee também olhou para o céu. Sim. Eu entendo. As coisas já estão ruins o suficiente. Não precisamos de mais tensão entre a pátria e os vermelhos do outro lado do oceano, o que certamente acontecerá se Putket lançar uma bomba nuclear. Sem mencionar que nossos aliados em Oren ficariam furiosos se algo assim acontecesse. Bill riu sarcasticamente da ideia, enquanto Keiko encarava com preocupação. Aquele velho desgraçado pode tentar. Algo tão insignificante quanto uma bomba nuclear jamais poderá prejudicar Lu ou a seus companheiros reis, se os registros servirem de parâmetro. Ao perceber que estava falando com seus amigos e não com aqueles idiotas da comunidade científica que sempre riam de suas ideias, seu tom suavizou. Desculpe. É que, eu sei. Keiko sorriu, sabendo exatamente o que Bill estava sentindo. Bill estava a bordo do Uslavton quando este foi atacado pelo dragão de íons, o que despertou sua sede de conhecimento e sua obsessão por essas criaturas. Foi isso que o levou a mergulhar no mundo das tradições ancestrais, histórias orais, culturas perdidas e muito mais, explorando mitos antigos que podem ou não ter fundamento na realidade. Foi durante essa busca pela verdade que ele se deparou com Keiko e Lee e se tornou amigo deles. E mais tarde, eles se depararam com a descoberta mais significativa de suas vidas, além da pegada de Godzilla. Uma descoberta que consolidou sua posição de coexistência. Keiko sorriu para sua amiga. Se nossa pesquisa sobre essa tribo estiver correta, o trio não é uma simples superfauna como as outras. Portanto, é lógico que nosso armamento primitivo não conseguiria sequer arranhá-los. Sim. Mas mesmo assim, não quero que aqueles caras lá fora os provoquem. O Rei do Céu pode ser benevolente o suficiente para ignorar nossas tentativas de prejudicá-lo. Mas o Rei do Mar e o Rei da Terra não são. Bill estremeceu ao se lembrar das histórias assustadoras que ouvira daquela tribo nas terras ancestrais de Owen, junto com seus amigos.
Histórias horripilantes sobre a própria Terra se transformando em magma e o oceano consumindo o mundo antes que o dragão Esmeralda descesse para restaurar o equilíbrio. Lia sentiu seriamente com as palavras do amigo. Concordo. É melhor manter essa informação o mais secreta possível, assim como tem sido mantida por tantos anos. E isso será mantido em segredo. Não se preocupe, tenente-chave. A voz repentina fez os três sobressaltarem-se, antes de finalmente avistarem, encantados, o velho japonês, que sorria calorosamente. Serizawa-sensei. Que bom te ver aqui. Eiji Serizawa sorriu calorosamente ao receber a saudação de Keiko antes de cumprimentar os homens com um aperto de mãos. Assim que soube do ocorrido, cheguei. E fico feliz em ver que você cumpriu sua palavra à tribo. Lia sentiu com a cabeça, sabendo que não tinha escolha. Se ele realmente desse ouvidos aos seus instintos e relatasse a sua existência e a de seus irmãos aos seus superiores, o Pentágono entraria em tumulto e as coisas só piorariam a partir daí. Isso se as informações dele não tivessem sido interceptadas e ele não tivesse desaparecido misteriosamente. E, mesmo que pudesse contar-lhe sem incidentes, jamais o faria enquanto permanecesse ele mesmo. Porque certas coisas não deviam ser alteradas pelo homem. Satisfeito com a resposta dos homens e da mulher, Eiji fez sinal para que o seguissem para fora, em direção à sua própria tenda, montada longe das demais, graças à sua influência no governo dos Estados Unidos, proporcionada a ele como parte de sua existência na tribo como membro honorário. Foi graças a esse alcance que a Monarch foi criada. O que aconteceu com Gojira foi uma tragédia, fruto do medo do desconhecido. Mas agora precisamos olhar para o futuro. O que vocês três decidiram? Keiko descreveu o plano que haviam elaborado. Um plano com o qual Eiji concordou. Ótimo. Isso serve por enquanto. Principalmente porque a tribo está planejando se afastar de certas tarefas por hora para entrar em sua comunhão de décadas. Agora. Principalmente quando mais precisamos deles. Eiji suspirou ao ouvir as palavras de choque de Bill. Eu sei o que você quer dizer, Randa-kun. Mas você precisa entender que é a tradição deles. É um evento que acontece uma vez a cada 3 séculos. É parte integrante da cultura deles e das tentativas de se comunicar com ele. Simplesmente não pode ser adiado ou interrompido. Bill suspirou, ciente da importância do acontecimento. Sim. Eu entendo. Mas, sem eles defendendo a Monarch no governo, as coisas vão ficar difíceis. Com certeza. Mas precisamos perseverar. Assim, demonstraremos nosso valor e provaremos que estamos verdadeiramente dedicados a realizar o que nos propusemos a fazer. Compreender os Titas e a possibilidade de coexistência com esses seres majestosos. Naquela noite, o grupo continuou a conversar por um longo tempo até que os mais jovens finalmente partiram, deixando para trás Eiji Serizawa, que continuou dedilhando a delicada flauta cerimonial esculpida em cristal de esmeralda. O símbolo de sua filiação honorária à antiga tribo que influenciou a história da humanidade nas sombras. Espero que consigamos superar esse período difícil durante as próximas décadas em que eles estiverem ausentes. Capítulo 9, Godzilla. O Rei do Céu, Rayquaza sente isso no momento em que os humanos começaram suas tentativas incessantes de comunicação. A ressonância de suas vozes, modulada por meio de conhecimentos ancestrais e arquitetura reconstruída usando as antigas como modelo. Originária da massa de terra que foi criada há muito tempo durante o confronto rotineiro entre Groudon, que o gerou, esta é a terceira. Quarta tentativa deles. Mas não pretendo atender a ligação deles, mesmo que me prometam aquela bebida deliciosa. Não mais. Não depois de terem me traído. Eu ensinei aos ancestrais deles tudo o que sabiam. Deles chuva, deles poder, deles civilização e sabedoria. Mas o que eles me deram no final? Nada além de traição. Se fosse apenas por causa de um déspota, eu já os teria perdoado há muito tempo. Porque, sejamos francos, o povo raramente é culpado pelas decisões tomadas pelos idiotas no poder. Mas aqueles caras. Não havia inocentes. Eles se juntaram de bom grado ao seu rei para me rejeitar. Me chamaram de monstro, me chamaram de demônio.
Queriam que eu fosse embora. Todo o povo, com exceção daqueles sacerdotes que foram transformados por beberem da água contaminada com a minha radiação. Então, eu lhes dei exatamente o que eles queriam. Sabe, não é típico de você ser tão mesquinho. Não estou sendo mesquinho, Grobon. Estou sendo cauteloso. Também estou me certificando de que minha presença não impacte a civilização deles mais do que já impactou. De nada adiantou. Lembra daquele incêndio? Ao ouvir as palavras do meu irmão, minha mente vagou de volta àquele tempo. O grande incêndio de Londres. Eu me lembro desse evento. Não aquele da minha antiga vida humana, milhões de anos atrás. Não. Aquele de que falo é o que aconteceu nesta Terra. Avistei os incêndios quando estava à procura de um asteroide particularmente interessante que, segundo meus sentidos, era rico em minerais. Vi o incêndio se alastrar lentamente, como os dedos de uma mão gigante se abrindo. Ainda não sei por que decidi intervir naquela época, mas intervi. Utilizei minha velocidade e habilidade vibracional, que agiam de forma semelhante à habilidade Delta Stream do Pokémon, para criar uma coluna ascendente, saindo diretamente da atmosfera terrestre. Acho que agi por instinto naquela época. Porque eu sabia que, se não me livrasse da fumaça e das cinzas, havia a possibilidade de ocorrer um inverno vulcânico localizado, o que desequilibraria todo o clima, exigindo que eu trabalhasse horas extras para reparar os danos. E a coisa que eu mais detesto é fazer hora extra, então não havia a menor possibilidade de eu deixar isso acontecer. Talvez eu tenha agido por instinto para evitar a sobrecarga de trabalho. Embora esse evento provavelmente tenha me exposto ao público em geral, visto que é difícil não notar um dragão brilhante de 274 metros de comprimento no meio de um céu noturno repleto de cinzas e fumaça. Diga-nos a verdade, Rayquaza. Você está mesmo evitando as crianças da nossa terra porque está cuidando delas? Ou é por causa do que aconteceu séculos atrás no Ocidente? Não vou negar que isso possa ter algo a ver com o que aconteceu naquela época. Irmão, aquele humano está morto. Ele e seus parentes já se foram há muito tempo. Os humanos não vivem tanto quanto um titã, lembra? Eu sei. Eu sei que as crianças lá embaixo, tentando me chamar, não têm culpa dos erros de seus ancestrais. Mesmo assim, não consigo me livrar dessa traição, que ogra raiva invadiu minha mente ao me lembrar daquele dia. O dia em que voltei ao povo maia, na esperança de vê-los coletar a seiva como eu os havia ensinado e queimá-la para que eu pudesse carregar a fumaça e provocar uma tempestade. No entanto, o que descobri naquele dia me enfureceu de uma forma indescritível. Sacrifício humano. Eu ingenuamente pensava que os havia ensinado a serem melhores do que isso. Que lhes havia dado conhecimento e sabedoria suficientes para guiá-los para longe desse caminho. E, no entanto, lá estavam eles. Fazendo exatamente aquilo que eu os havia proibido de fazer. Posso perdoar as ações insensatas do rei. Posso perdoar os insultos que recebi. Posso até perdoar ser chamado de demônio. Mas aquele incidente. Aquilo eu jamais perdoaria. Então, destruí a torre que ajudei seus ancestrais a construir e as câmaras acústicas de suas pirâmides escalonadas, o lugar que chamei de lar por muitos séculos, e os deixei à própria sorte. Cometi o erro de dar conhecimento demais aos humanos naquela época. Sabedoria demais, adquirida cedo demais. Isso os fez pensar que estavam acima das leis do mundo. Que podiam fazer o que quisessem e sair impunes. Esse pensamento foi a sua ruína. Chega. Nunca mais cometerei esse erro. Protegerei este mundo. Protegerei esses seres minúsculos e indefesos, repletos de bondade e maldade. Contudo, não interagirei com eles diretamente. Nunca mais e como você os protegerá deles mesmos. Irmão? Você viu o que eles fizeram consigo mesmos. Foi mexendo com coisas além de sua capacidade que eles mesmos controlaram que os titãs adormecidos na superfície foram o que os despertou. Eu resmunguei ao ouvir as palavras de Kyogre. Mas não o refutei. Porque ele tem razão. A era nuclear já chegou. O homem dividiu o átomo e, ao fazê-lo, descobriu uma arma poderosa. Uma arma capaz de matar milhares de seres semelhantes com facilidade.
Para eles, isso representa o auge da tecnologia bélica. Mas para um titã, isso é um petisco muito, muito apetitoso. É verdade que pode não ter um gosto tão bom quanto a radiação natural, mas o que lhe falta em sabor é mais do que compensado pelo poder bruto e pela capacidade de impulsionar a fisiologia de um titã. O que eles fizerem com suas armas e se eles se exterminarem ou não tem nada a ver comigo. Eu só os protegerei de ameaças externas que visem suas espécies. Assim como protegi as várias espécies de titãs ao redor do mundo nos tempos antigos, antes de escolher Godzilla para assumir essa tarefa árdua por mim. Mas se eles forem tolos o suficiente para se matarem, aí não tem nada a ver comigo e ainda estou esperando o dia em que aquele pirralho perceba que você o sobrecarregou com esse trabalho pesado para que você possa viajar sem nenhuma responsabilidade e passar seu tempo sem se preocupar com nada imediatamente. Levei as palavras de Groudon a sério. Não ouse contar a ele. Vou esmagá-lo na camada de magma do planeta e aprisioná-lo lá pelos próximos milhões de anos. O mesmo vale para você também, que o criei. Meus lábios estão selados idem. Não sou suicida o suficiente para irritar assim minha única fonte de interação com o mundo exterior, mas preciso lhe perguntar isto. E se você não tiver escolha? E se precisar falar com os humanos no futuro por causa de algo que está fora do seu controle? Ao ouvir as palavras de Groudon, não pude deixar de sentir vontade de rir. Mas não ri. Porque aprendi ao longo da minha longa vida como Rayquaza que não existe nada como impossível. Se esse momento chegar, deixarei de lado minhas reservas e conversarei com eles, atendendo ao seu chamado. Mas até que esse momento chegue, não farei tal coisa. Muito bem, irmão. Saiba que estamos com você. O que a tartaruga disse. Tartaruga. Seu lagarto maldito. Vou te mostrar um lagarto. Ah. Lá vamos nós de novo. Dei uma risadinha ao ouvir a discussão familiar e continuei voando ao redor da Terra, em busca do próximo petisco saboroso vindo do espaço sideral. Se surgir a situação em que eu precise da ajuda de humanos, certamente irei recorrer a eles. Mas até lá, vou deixá-los em paz. Aprendi a lição sobre me envolver demais com a humanidade. Não apenas com os maias, mas também através de muitos outros encontros ao longo de sua história. Portanto, a menos que esteja relacionado à própria sobrevivência do planeta, não farei algo tão estúpido quanto falar com eles.